Exatamente esse ponto que complica a situação, né? Porque o que eu tenho visto na maioria das igrejas, né, é uma mensagem totalmente antibíblica, né? Não é cristocêntrica, não é bíblica, está totalmente fora dos padrões do evangelho, né? É o que o Philip Yancey diz, o Jesus que eu não conheço. Esse é o Jesus que está sendo pregado, é o Jesus que está sendo ensinado por aí. Quando se ensina esse Jesus? Porque tem lugar que nem ensina mais, nenhum Jesus. O que eu tenho visto nas igrejas, principalmente nas denominações neopentecostais e algumas pentecostais também, é a mensagem do líder da igreja, é a pregação do apóstolo, é a pregação do pastor fulano, você está debaixo da minha autoridade, da minha visão, e eu interpreto a Bíblia, e você tem que obedecer isso que eu interpreto. Então a hermenêutica deles é segundo eles, a hermenêutica segundo o fulano, né? E de fato nós precisamos voltar urgentemente para a Bíblia, para o Evangelho, para os Evangelhos, para a Palavra de Deus, e começar, né, a criar esse movimento de desejo das pessoas de aprenderem de fato de Jesus. Porque é muito triste você parar para conversar com um cristão e você pergunta: quanto tempo você tem de cristianismo, de evangelho? Poxa, tenho 5 anos, eu tenho 10 anos, 15 anos. E a pessoa não consegue responder aquela questão que o apóstolo Pedro diz: vocês precisam estar prontos para responder quando perguntarem para vocês qual é a razão da sua esperança, qual é a razão da sua fé, por que você crê, por que você está na igreja. Muitos não vão saber responder. Eu acredito que a imensa maioria não sabe responder. Está na igreja porque está precisando resolver um problema sentimental, ou está na igreja porque está precisando arrumar um emprego, ou porque está precisando ser curado, ou porque gosta de participar do culto e gosta dos irmãos e gosta de participar de algum grupo na igreja, mas de fato não imergiu no evangelho, não teve o contato de fato com a palavra. E essa pessoa vai vivendo 1, 2, 3, 10, 20 anos desse jeito, sem ter, de fato, um conhecimento mínimo, conhecimento básico da palavra. Eu fico triste, porque às vezes a gente vai pregar em alguns lugares, já aconteceu com o senhor certamente, e a gente ministra, e logo depois a pessoa fala: poxa, eu nunca ouvi uma mensagem dessa. Aí você fica pensando: poxa, mas foi uma coisa tão básica que eu preguei, sabe? E a pessoa fala assim: eu nunca ouvi isso. Aí você pergunta: quantos anos você tem de igreja? Poxa, eu estou aqui há 10 anos. Eu não sabia disso. Né? E é isso que me deixa triste. E ao mesmo tempo me motiva a fazer isso, a fazer esse canal, a trazer conteúdo, a trazer informação bíblica, e despertar, né, na igreja de hoje esse desejo pelas coisas de Deus, esse desejo pelo evangelho e esse desejo por conhecer mais a Cristo, que é a nossa missão, é levar Cristo para as pessoas, né? O senhor tem visto isso nas igrejas, por onde o senhor tem passado, ou não? Sim, infelizmente, Marcinho, é isso que a gente percebe, né? É uma distância muito grande do conhecimento bíblico, né? E às vezes coisas básicas, às vezes não, muitas vezes a gente percebe que coisas básicas do cristianismo, coisas básicas do que um cristão, né, deveria saber sobre a doutrina, sobre a própria pessoa de Cristo, e não sabe, e não há compreensão. E veja assim, você falou uma coisa aí que nós temos que nos empenhar em fazer, animar as pessoas, incentivar as pessoas a conhecerem Cristo a partir das Escrituras.
né? Porque, infelizmente, o que nós temos nas pregações é uma pregação fora de Cristo. Não é a pregação cristocêntrica. Se houver citação de Cristo, às vezes, é só numa oração, porque se fala em nome de Jesus. Mas a mensagem não tem nada a ver com a pessoa, com o caráter, com a obra de Jesus Cristo, né? A gente vê, por exemplo, que não há cristocentricidade, né? Quando nós percebemos nas igrejas uma ausência da obra que Cristo realizou, que faz com que não seja necessário mais nenhuma prática cerimonial do Antigo Testamento. Quando nós continuamos com práticas cerimoniais, ou a semelhança, não iguais, né, mas a semelhança das práticas cerimoniais do Antigo Testamento, é porque nós não compreendemos o Cristo, sua obra e sua mensagem. Porque a partir de Cristo, isso está bem explicado no Novo Testamento, o livro de Hebreus fala sobre isso, a Gálatas fala sobre isso, né? Muitas partes do Novo Testamento falam sobre isso, né? Sobre a insuficiência de tudo quanto era realizado no Antigo Testamento para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus, mostrando que aquelas coisas eram apenas sombras dos bens vindouros. Cristo inaugura na sua pessoa, na sua mensagem e obra realizada, ele inaugura os grandes benefícios dos bens vindouros, que é uma conquista dele a nosso favor, sem necessidade que nós venhamos cumprir as cerimônias de acordo com o que era visto no Antigo Testamento. E nós percebemos nas igrejas um afastamento dos benefícios da obra realizada por Cristo como consumada, através até da supervalorização de objetos relacionados ao judaísmo dentro das igrejas, né? Eu não tenho nada contra você ter na igreja uma arca da aliança, um candelabro ou outros elementos que eram usados no tabernáculo, né? Mas que isso seja usado com fins didáticos para apresentar o próprio Cristo, não para fazer com que nós venhamos voltar a depender do que nós podemos fazer, conforme era no Antigo Testamento, para conseguirmos talvez conquistar o favor de Deus. Não, em Cristo Jesus, o Cristo que é apresentado, inclusive por todos esses sistemas do Antigo Testamento, esses sistemas era para mostrar para nós que viria o Cristo, que seria o nosso sumo sacerdote, através do qual nós poderíamos ter acesso direto a Deus, sem necessidade de todos os ritos que eram realizados no Antigo Testamento, e assim, então, mostrando para nós que tudo que nós podemos fazer tem insuficiência absoluta para conquistar o acesso a Deus ou para ter o favor de Deus. Nós podemos ter o favor de Deus não porque nós realizamos, cumprimos todos os itens do que a igreja
do que a igreja nos propõe. Não, nós temos o favor de Deus por causa da pessoa de Cristo, sua mensagem, sua obra. Quando ele diz que está consumado, todo o favor de Deus nos foi colocado à disposição completa e absoluta. Isso por quê? Porque nós não temos condição alguma de mudar a nossa situação diante de Deus, de separados. Só Cristo e sua obra. Então, se esses elementos que estão na igreja, que volta a todas aquelas práticas judaicas, fossem somente instrumentos didáticos para apresentar Cristo e o que Cristo fez, ok, seria maravilhoso, mas nós ficamos tristes que não é. É para fazer com que as pessoas fiquem dependentes de realizar coisas para conquistar o favor de Deus. O favor de Deus já está completamente disposto a nós por causa do Cristo, que é revelado no Antigo Testamento, é exposto na sua encarnação nos evangelhos, é explicado pelos apóstolos nos demais livros do Novo Testamento e é mostrado para nós como o leão e também o cordeiro, e como juiz dos vivos e dos mortos no Apocalipse. Né? Então, infelizmente, Marzinho, se nós e todos os pregadores tivessem esse desejo, não, vamos mostrar Cristo, eu duvido que teríamos um cristianismo do jeito tão defeituoso conforme nós vemos nos nossos dias. Né? Porque nós, como pregadores, precisamos mostrar Cristo ao mundo. Ele precisa ser a nossa luz para a interpretação de todos os textos bíblicos, e quando nós falamos que ele precisa ser a luz, é tudo quanto ele fez em sua obra. Tudo está realizado, tudo está consumado. Cristo é tudo que o homem precisa. O Antigo Testamento mostra isso ao ser humano. O Antigo Testamento mostra, o homem precisa do Cristo. Os evangelhos mostram, o homem precisa de Cristo. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Cristo. Né? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.